Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o 9º de 10 episódios sobre o tema aparência cristã. E nesse episódio nós vamos falar sobre klesma e kippah. Que nome estranho. O que é isso? O termo eclege foi adotado exclusivamente por nós, de uma forma carinhosa, mas não se sabe o motivo, pois o nome original é klesma. Se você colocar isso no Google Imagens, por exemplo, você vai encontrar um monte, que é aquela plaquinha branca que a gente usa aqui no pescoço quando está uniformizado. Provavelmente criado em 1827 pela Igreja Anglicana, o klesma tinha o objetivo de dar praticidade ao cotidiano dos sacerdotes, pois eles poupavam do uso da batina e de uma série de indumentárias. Ele foi inspirado na forma como os escravos da época eram acorrentados pelo pescoço. E, portanto, aquele que usa o klesma auto se declara servo do Deus Altíssimo. Sua cor exclusivamente branca, não tem o klesma de outra cor, indica pureza e separação. Por se destacar com plena visibilidade apenas num pequeno ponto sobre a garganta, ele é símbolo da palavra de Deus proclamada e só deve ser usado por aquele que realmente tem compromisso com ela. Quanto à espécie de boina sem aba que os mensageiros usam sobre a cabeça, como essa daqui, o termo casquete não é o termo correto. Nós usamos falar carinhosamente, pois o casquete é uma espécie de arranjo, geralmente florido, para ser fixado entre os cabelos e é de uso feminino. Não é o meu caso. Se colocar também casquete no Google Imagens, vai aparecer um monte para você entender o que eu estou falando. Também, a forma como a mitra é descrita na Bíblia, simplesmente em nada se assimila com aquilo que é usado. Conforme texto e imagem na página 14, que nós vamos deixar à disposição de vocês no último episódio. Em meados do século XVI ao XVIII, o solidel foi criado com o objetivo de proteger a cabeça calva de alguns religiosos, inclusive protestantes. Ele mantinha a parte de cima da cabeça protegida em igrejas frias e úmidas. Se eu estivesse lá, ia me ajudar um bocado. Mas este formato se consolidou mesmo foi no século XIX, quando adotado pelos judeus como kippah, com o propósito exclusivo de adoração a Deus, pois o seu uso é para declarar a soberania de Deus mediante a nossa pequeneza. E o seu significado é um anúncio de que Deus está acima de mim. Toda vez que eu ponho o kippah sobre a minha cabeça, eu digo, Deus está acima de mim. Portanto, kippah é o termo apropriado para o uso dos mensageiros. Vamos falar sobre a cabeça coberta. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O versículo que nós acabamos de ler esclarece a posição que Deus escolheu para o homem e para a mulher.
E deve-se observar que Paulo ainda dilata esse ensinamento ao casal e à igreja. Veja a primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. As irmãs precisam levar esse princípio espiritual muito a sério, visto que é expressado claramente em diversas passagens bíblicas. Cito também Colossenses, capítulo 3, versículo 18, primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6. O termo cabeça constitui uma clara metáfora da autoridade espiritual. Todo homem deve ter Cristo como sua cabeça, porque a cabeça é quem comanda, é quem decide, é quem dirige e é quem conduz. Semelhantemente, a mulher deve ter o homem como sua cabeça, no sentido que ela não deve tomar decisões independentes dele. Primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo algo ou alguém sobre a sua cabeça, desonra a sua própria cabeça. O versículo 4, esse que nós acabamos de ler, dele em diante, dá sequência ao entendimento sobre quem está no comando. Ou seja, ele quer dizer que se o homem ora ou profetiza debaixo da autoridade espiritual de qualquer coisa ou de qualquer pessoa que não seja Cristo, ele desonra a sua cabeça, que é o próprio Cristo. A autoridade de Jesus Cristo sobre a vida individual de cada um não pode ser ofuscada por nada e nem por ninguém. Primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículos 5 ou 6. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Observe que, para a mulher, o ensinamento é diferente. Se ela ora ou profetiza sem a cobertura espiritual varonil, ela desonra a sua cabeça. E quem é a sua cabeça? O marido para a casada, o pai para a solteira, o dirigente da igreja para as demais irmãs. Por que Paulo deu este ensinamento? Por que isso? O que aconteceu? Porque as mulheres coríntias passaram a se manifestar desordenadamente nas assembleias, sem que lhes fosse dada a palavra, sem que lhes fosse pedido um parecer, e sem ao menos considerar os varões. Assim como nos dias de hoje, essas manifestações eram uma prática grosseira e indecente, e fez com que Paulo fosse bastante categórico ao dizer que, se a mulher quisesse viver insubordinadamente, que rapasse a sua cabeça. Embora o texto pareça de questão local e cultural, que é o que muitos dizem, os ensinamentos aplicados na primeira carta aos Coríntios é universal e abrange todos os crentes de todos os lugares. Veja como a carta começa. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, lá no versículo 1, vem até o 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam, com todos os que em todos os lugares, repito,
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não era uma mensagem somente para eles. Paulo, ao requerer que a mulher ore com a cabeça coberta, nos dá 3 explicações plausíveis. 1. Primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 2. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. 3. Primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Então está na sequência. Nem foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. E aí, ele arremata. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Por quê? Por causa dos anjos. Estes versículos não foram escritos com intuito depreciativo, machista, ou para fazer acepção das mulheres. Nosso Deus não é assim, Jesus não é assim, nem era também o apóstolo Paulo. Mas eles foram escritos apenas para ressaltar o propósito criacional de Deus. O homem foi feito para expressar sua glória. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por isso, nenhuma outra cobertura espiritual deve haver sobre a sua cabeça, além de Cristo. A mulher foi criada para ser ajudadora idônea do homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Para o cumprimento do seu propósito criacional, ela é a sua glória. Tanto que para o varão não se ensoberbecer, o cuidado de Deus para com a humanidade nos deixa claro no versículo 11 e 12, que todos dependemos uns dos outros. Amém? Então, não tem esse negócio de acepção, dizer quem é maior, quem é menor, não. Tá? Não pode pegar essa explicação e confundir com machismo ou acepção. Ao contrário de desmerecer a mulher, o véu lhe confere um lugar de honra. É o contrário. Tá? Lhe confere um lugar de honra e dignidade nos cultos de adoração a Deus. Lugar este que até os dias de hoje lhe é negado a algumas mulheres judias e islâmicas maometanas. É óbvio que a referida submissão bíblica da mulher não se dá aleatoriamente a um homem qualquer. Agora vai sair baixando a cabeça para qualquer um, né? Sem unção. Mas é destinada ao varão que teme a Deus e usa de sua autoridade com bom senso. Amém? Que Deus abençoe. Olha, nós vamos continuar sobre esse assunto para encerrar no 10º episódio. Esse foi o 9º o tema A Aparência Cristã. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.